Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano B. Aqui é o professor Adlon Pimentel. Estamos na nossa 25ª semana, hoje dia 3 de novembro. Passei uns dias aí afastado, uns 15 dias, mas estamos de volta a todo gás. Vamos lá. E o que é que nós vamos ver hoje, professor? Bem, acho que na última semana vocês começaram a ver alguma coisa sobre esse assunto, não foi? Sobre as relações ecológicas. Os seres vivos, eles se relacionam, eles têm... Uns são amiguinhos, outros nem tanto, né? Alguns não querem nem ver o outro perto, né? Porque às vezes um determinado animal serve de alimento para outro animal, né? Então não é uma relação muito legal, digamos assim, né? Porque o outro quer comer, né, o outro animal, mas existem aqueles que tem uma relação boa. Por exemplo, essa imagem aqui traz dois seres vivos. Não, professor, só estou vendo, não, são dois. Eu tenho a abelha e tenho uma flor de uma planta, então são dois seres vivos aqui. A abelhinha, ela está se alimentando aqui, né, do néctar que está aqui na flor, mas a flor também está sendo beneficiada porque esse pozinho chamado de pólen gruda nas patinhas da abelha e a abelha vai até outra planta e poliniza, vai polinizar, né, essa outra planta, vai fertilizar ela para que ela também possa dar frutos. Então meio que a abelhinha, ela ajuda na reprodução das plantas. Então perceba que é uma relação boa, né? É uma relação em que a abelhinha ganha, porque ela se alimenta, mas a planta também ganha, porque ela é ajudada, né, pela abelhinha a se reproduzir. Então uma boa relação, né? Lembrando, a abelhinha é uma espécie, é um inseto, né? Enquanto que a flor da planta, essa planta é outra espécie. Então são espécies diferentes que se ajudam, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre essa questão das relações ecológicas. Na busca pela sobrevivência, cada espécie tem formas diferentes de conseguir alimento, reproduzir-se e obter abrigo, né? Cada um do seu jeito. Com isso, os diferentes organismos acabam se relacionando de diversas maneiras, como eu falei, né? Uns se relacionam bem, outros nem tão bem, e outros, né, querem distância um do outro, né? Essas interações, chamadas de relações ecológicas, veja só, é dado um nome a essas interações, a esse contato que os seres vivos têm uns com os outros, né? E a ciência dá esse nome de relações ecológicas. Elas acontecem entre indivíduos de espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie. Como assim, professor? Não entendi. Pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie, por exemplo, uma relação entre uma vaca e outra vaca. São da mesma espécie, uma vaca com outra vaca. Mas posso ter uma relação entre uma garça, já viram uma garça perto de uma vaca, catando carrapato? Então perceba que a garça, ela é uma espécie, a vaca é outra espécie. O carrapato e a vaca. O carrapato é uma espécie, a vaca é outra espécie. Vamos pegar aqui o exemplo do carrapato e da vaca. Desculpa aí. O carrapato e a vaca. O carrapato é um ser vivo de uma espécie, a vaca de outra espécie. Mas o carrapato prejudica a vaca. Veja bem, o carrapato é beneficiado e a vaca é prejudicada. Então observe que não é uma relação boa, né, entre o carrapato e a vaca. Mas vamos lá. A gente aprendeu que essas relações que acontecem entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas. Guarde isso, relações ecológicas. Existem dois tipos de relação ecológica. Aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, né? Vaca com vaca, cachorro com cachorro, né? Ser humano com ser humano, né? Sapo cururu com sapo cururu, são indivíduos da mesma espécie. Então a gente vai chamar esses indivíduos da mesma espécie que se relacionam entre si de relações, até pulei aqui, intraespecíficas. Então, relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie são chamadas de relações intraespecíficas. E tem aquelas relações entre indivíduos de espécies diferentes. Relações entre indivíduos de espécies diferentes são chamadas de relações interespecíficas. É parecido o nome, né? Intraespecífico. Intra quer dizer dentro da mesma espécie, intraespecífico. E inter quer dizer fora. Fora quer dizer espécie diferente. Então toda vez que falar
interespecífica, espécies diferentes. Quando falar intraespecífico, quer dizer da mesma espécie. Vamos memorizar isso aí, eu sei que é difícil, mas dá para memorizar, porque as duas palavras são bem parecidas, né? Vamos lá. As relações ecológicas interespecíficas. As interespecíficas são aquelas de espécies diferentes. Vamos estudar primeiro elas, inclusive vamos estudar 3 delas hoje, e 3 interespecíficas semana que vem. Depois nós vamos estudar as intraespecíficas, que são aquelas da mesma espécie. Então, nas relações ecológicas interespecíficas, as espécies envolvidas podem ser beneficiadas ou prejudicadas, né? Tem algumas espécies, né, que se dão bem, tem outras que se dão mal. Há também casos em que a relação é neutra, né? Ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando, uma relação entre eles dois ali, mas ninguém perde e ninguém ganha, né? Então vamos lá, vamos ver a primeira relação interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. A primeira relação que a gente vai ver aqui é a predação. Nas relações de predação, indivíduos de uma espécie, os predadores, matam e comem indivíduos de outra espécie. Nossa, que horror, né? Pois é, né? Tem muitas espécies aí, inclusive nós seres humanos, nós também matamos alguns animaizinhos, né, para comer. Né? Na hora que você está aí com a coxa da galinha na boca, mastigando e achando gostoso, nem lembra, né, que você está sendo um predador. Você está comendo outra espécie, né? E na qualidade de predador, você está fazendo uma predação, né? Então matam e comem indivíduos de outra espécie. As presas. A presa é sempre prejudicada, claro, a pobre, pois serve de alimento ao predador, que por sua vez se beneficia com os nutrientes da presa. Aqui eu tenho um jacaré, um crocodilo, né? Um jacaré aqui, que está comendo peixe. No caso aqui o jacaré, ele é o predador, né? E aqui o peixinho é a presa. Olha só, a Joaninha comendo pulgões. Pulgões são esses insetozinhos aqui. Nesse caso, a Joaninha é quem? O predador. E os pulgões aqui são quem? É o que? A presa, são as presas. Então esse sistema, que essa relação ecológica é chamada de predação. Quem come, predador, né? Quem caça ou come é o predador. Quem é caçado, quem é comido é a presa. Herbivoria. Na herbivoria, animais herbívoros se alimentam de plantas ou de partes das plantas. Nessa relação há prejuízo para a planta e benefício para os animais que obtêm alimento, porque a pobrezinha da planta, né, ela vai perdendo toda a sua folhagem para o inseto, ou no caso aqui para um bovino. Então gado pastando, ó, o boi aqui, ó, é um animal herbívoro, e o gafanhoto também comendo uma folha. Esse inseto pode causar grandes prejuízos em plantações por causa da quantidade também de gafanhotos, né? Então olha só, vou dar uma voltar aqui. Vimos a predação, né, em que um animal come outro, a herbivoria, onde animais herbívoros se alimentam de plantas ou de partes das plantas. Então observa, a planta é uma espécie, o boi é outra, o gafanhoto é uma espécie e essa planta é outra. Então por isso que são relações interespecíficas. E por último, parasitismo, uma relação interespecífica, né, entre espécies diferentes. Nas relações de parasitismo, os indivíduos de uma espécie, os parasitas, ó, aqui, ó, que bichinho é esse? Aqui é um piolho ampliado, né, aqui no cabelo humano. Ele foi ampliado, ele causa sérios problemas, ele fica, né, se alimentando da matéria do couro cabeludo, também do sangue ali presente, né, e causa prejuízo. Então ele é o parasita. A pessoa que está com o piolho é o hospedeiro, né? Então nas relações de parasitismo, os indivíduos de uma espécie, os parasitas, vivem à custa de indivíduos de outra espécie, os hospedeiros, obtendo alimento, abrigo e proteção. Carrapato. O carrapato tem uma relação que não é muito amigável com a vaca, né? O carrapato é beneficiado, ele se dá bem, mas e a pobre da vaca? Se dá mal, né? Por que uma relação interespecífica? Porque entre seres de espécies diferentes,
certo? E que relação é? Parasitismo. Perceba que o carrapato vive grudado na vaca, né? Eles vivem à custa da vaca, né? E ficam ali grudados, sugando, tirando sangue, né? O carrapato é o parasita e a vaquinha é a hospedeira, ok? Quando se localiza no interior do corpo dos hospedeiros, porque veja só, aqui a gente viu esse parasita fora do corpo, aqui está no cabelo, não está dentro do corpo da pessoa, aqui também está, né, no couro, aqui no tegumento, né, que chama, aqui né, do lado de fora da vaca, mas alguns parasitas podem viver dentro dos seus hospedeiros. Quando se localizam no interior, dentro, né, do corpo dos hospedeiros, os parasitas são chamados de endoparasitas. Certo? Quando se localizam na parte externa do corpo dos hospedeiros, são chamados de ectoparasitas. Então, no caso do piolho e no caso do carrapato, eles são ectoparasitas. Ó, professor, dá um exemplo aí de endoparasita, de parasitas que vivem dentro dos animais. Por exemplo, dentro da gente, seres humanos, vive, ó, algumas pessoas podem ter esse bichinho aqui. O que é isso? A lombriga. O Ascaris lumbricoides, a lombriga, são parasitas que vivem no interior do intestino de certos animais, incluindo o ser humano. Esses parasitas obtêm abrigo e alimento dos seus hospedeiros e causam prejuízos ao hospedeiro, né? Pode atingir até 20 centímetros esse negócio, né? Pense numa lombrigona. E aqui os piolhos são insetos parasitas que se nutrem do sangue do couro cabeludo das pessoas. No caso aqui, eu vou ter aqui, né? Aqui um endoparasita, né? E aqui um ectoparasita, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês e tchau.